Pronto, Vanildo, gravando, você com a palavra. Obrigado, boa noite a todos, oficialmente agora, hoje é dia 18 de março de 2021. Nós vamos dar início, então, ao estudo da Gita, nosso encontro de hoje, que é o capítulo 12, Brahma Swarupa Dharma Gita. Então, peço que todos fiquem em posição de prece, acalmando os pensamentos, diminuindo o fluxo de pensamento, baixando. Samasta Siddhi Sampanaha Desvara Paresitu Vataye Savilokubhyashu Dhanityan Bhavaviti Ahantu Sava Kaleshu Sava Lokishu Sarvada Kusali Nana Sampanar Digayu Shuddha Manasa Dindaga Satya Sankapo Dhanadata Babanyaham Anahantu Mansarve Shuddha Dharma Pravartaka Nana Sharyam Mahasidam Dhanadena Sarvada Natosmi Sarva Bhavena Sarva Yogena Subraman Kumaram Dakshinamurti Narayana Mahamuni Anyansha Yogasiddhancha Pranamami Sahasrada Om Namaha Sri Paramahishibhyo Yogi Vyaha. Nós suplicamos ao Senhor no coração, o Supremo Governante que é dotado de toda a perfeição, que os mundos possam sempre gozar de paz e prosperidade. Que nós possamos ser peritos em todos os assuntos. Que nós possamos ser abençoados com sabedoria, ter cumprimento dos anos com pureza de coração, saúde e força. Que nós possamos determinar ser fecundo e verdadeiro, que nós possamos ser doadores de sabedoria ao mundo, possam todos os grandes seres que estão atentos à promulgação da Shuddha Dharma, abençoar nossos esforços. Nós nos curvamos em referência com conhecimento ao grande Siddha, ao professor de sabedoria sempre auspiciosa. Nós saudamos repetidas vezes a Kumara, a Dakshinamurti, ao grande Rishi Narayana e os demais mestres do Yoga. Saudações ao Supremo Rishis e Yogis. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Bhadadivananata Yuginam Pataye Namaha Namaste Mitra Devaya Gurave Brahmavarsashe Namo Mahadibhya Siddhibhyo Guravya Cha Namo Namaha. Glória a Ti, Naradeva. E glória a Ti, Narayana, que nos bosques de Badada e dos yogis é o Senhor. Glória. Glória a Ti, Mitradeva, Guru de Brahmico esplendor. Glória aos Mahatmas, Siddhas e Gurus. Glória. Felicidade. Nós pedimos que possamos ser iluminados, que possamos ser abençoados na noite de hoje com esse estudo, que ele possa cada vez mais saciar nossa sede de conhecimento e principalmente podermos aplicá-los no nosso dia a dia. Peço então que façamos 3 vezes Pranava Om, no nome de Deus. Primeira vez. Então, dando continuidade, pedimos a NEC que faça a leitura, então, desse capítulo, e depois o Rubens e os demais membros, como o senhor Hélio e os demais que acham interessante, fazendo as observações necessárias para a gente engrandecer esse estudo. Muito obrigado a todos. NEC, por favor. Capítulo 12, Brahma Swarupa Dharma Gita. A súplica de Arjuna para ser capacitado para contemplar a infinita manifestação do Ishvara. Disse Arjuna: ó Divino Senhor,
assim como te revelaste a ti mesmo, ó Purushottama, eu anseio contemplar tua suprema manifestação cósmica. Ó Senhor, se me julgas dignos de contemplá-la, ó Senhor do Yoga, revela-me tuas infinitas manifestações. Disse o bem-aventurado Senhor. Revelar-te-ei em sua integridade Gnana e Vijnana, a natureza da intelecção, operando nos Tattvakutas, chamados Indriyas, Manas e Mahati, respectivamente. Conhecendo tudo aqui, não restará nada mais para ser conhecido. A terra, a água, o fogo, o ar, o akasha, manas, budi e o princípio do eu constituem a óctupla divisão de minha prakriti, envoltura externa. Esta é minha manifestação densa. Deves saber, ó tu, de grandes façanhas, que esta é distinta de minha manifestação sutil, por meio da qual o cosmo é projetado e sustentado. Sabe tu que esses princípios constituem em sua totalidade os fundamentos cósmicos. Eu sou, além disso, a causa diretriz e a culminação de todo esse cosmo. Ó Dhananjaya, não existe absolutamente nada superior a mim. Por mim, todos esses princípios estão interligados, assim como as muitas contas o estão pelo fio do rosário. Ó Parta, conhece-me como o eterno princípio, semente de todas essas manifestações. Eu sou o intelecto no sábio e a luz no iniciado. Sabe tu também que estes princípios, sejam sátvicos, rajásicos ou tamásicos, emanam de mim e que eu não estou limitado por eles, porém eles residem em mim. Sou a façanha no poderoso que está livre de paixões e apegos, ó tu, o primeiro dos Bharatas. Em todos os seres, eu sou o desejo que nunca é incompatível com o Dharma. Ó Kaunteya, eu sou a essência em todas as águas que purificam a radiância no sol e na lua. O Pranava, em todos os Vedas, no firmamento, sua ressonância e nas pessoas, sua energia. Sou o auspicioso aroma da terra, a ardente virtude do fogo. Sou o princípio de vida em todos os seres e a austeridade em todos os aspirantes. Ó Parta, contempla agora minhas manifestações em centenas e milhares de variada natureza, divinas e de múltiplas cores e formas. Contempla os sóis, os vasos, os rudras, os gêmeos alwins e os maruts. Ó Bharata, contempla as numerosas maravilhas invisíveis para ti até agora. Observa aqui agora o cosmo reunido em sua infinita variedade, móvel e imóvel, em minha corporificação, ó Udagesha, e qualquer coisa mais que desejes presenciar. Porém, como tu não é capaz de contemplar-me com os teus próprios olhos, eu te outorgo a visão divina, com a qual contemplarás meu supremo yoga. Disse Sanjaya, ó rei, havendo dito isto, Hari, o supremo senhor do yoga, revelou a Parta sua suprema e transcendente forma. De numerosas faces, e vendo tudo maravilhoso, de contemplação infinita, ostentando muitos ornamentos divinos, sustentando variados instrumentos sagrados. Ataviado com celestiais roupagens e grinaldas, ungido com óleos divinos, o Senhor, a divindade de inumeráveis maravilhas, infinito e conhecedor de tudo,
a glória do Supremo Senhor se assemelhava ao fulgor de milhões de sóis, emergindo de súbito no firmamento. Então, o Pândava contemplou ali no corpo do Senhor dos deuses o conjunto do cosmo, enfocado centralmente como também em suas múltiplas expressões. Em seguida, Dhananjaya, embargado pelo assombro com o cabelo eriçado, inclinando a cabeça e com as mãos juntas, adorou o Senhor assim. Disse Arjuna: ó Senhor, contemplo em teu corpo a hierarquia de todos os devas, como também hostes de outros seres, Brahma e seu trono de lótus, o Deus Isa, os sábios e todas as divinas manifestações dos arquétipos dos 7 raios, e infinitas outras criações. Eu te contemplo em tua infinita manifestação, em toda parte, pleno de poder, envolvente, criador de tudo e de visão universal. Ó Senhor do cosmo, eu contemplo tua cósmica revelação, que não tem princípio, nem meio, nem fim. Eu te contemplo no esplendor de tua glória, cingido com diadema, mantendo o disco e o cetro, deslumbrante, refulgindo em toda parte. Estás mais além de toda contemplação, incomensurável com radiância que circunda tudo, semelhante a do fogo e de inúmeros sóis. Eu me regozijo, contemplando o que nunca foi visto antes por mim. Porém, minha mente está agitada de espanto. Ó Senhor, revela-me de novo tua forma familiar. Sê tu cheio de graça, Senhor das hostes, tu habitante destes mundos, igual a inumerosas correntes de água dos rios que deslizam em direção ao oceano. Assim, essas legiões de guerreiro buscam entrar em tua boca, e penetrando nela, reluzem resplandecentes. Anelo contemplar-te, como eras antes, com a tiara, com o cetro e o disco em tuas mãos. Ó tu, possuidor de milhares de braços, Senhor do universo, assume outra vez tua forma com 4 braços. Disse o bem-aventurado Senhor: ó Arjuna, esta suprema manifestação cósmica te foi revelada graciosamente por mim, por meio do poder do Atma Yoga. Esta manifestação plena de yoga, cósmica, infinita e primigênia, nunca foi contemplada antes por ninguém, exceto por ti. Ó tu, conquista Drona e Bhishma, Jaidrata e Karna, e também os outros guerreiros que já foram vencidos por mim. Não te aflijas, combate, e na batalha vencerás os adversários. Por conseguinte, levanta-te e alcança a glória, derrota os inimigos e goza da riqueza e da soberania. Eles já foram vencidos por mim. Sê tu, ó Savyashashim, meramente o agente externo de tudo isso. Contemplando minha sublime revelação, não deixes que a apreensão te domine, nem confunda teu pensamento. Contempla novamente minha forma normal, conservando tua mente cheia de alegria, livre de temor. Disse Sanjaya. Vasudeva, dirigindo-se assim a Arjuna, assumiu novamente sua forma encarnada. O excelso Senhor, reassumindo sua formosa figura, reanimou Arjuna, que se encontrava abatido pelo temor. Disse Arjuna: ó Janardana, contemplando agora tua graciosa forma humana, sinto restabelecida minha natural equanimidade mental. Disse o bem-aventurado Senhor: esta minha forma cósmica que acabas de presenciar é muito raro de ser visualizada, e até os devas anelam contemplá-la. Ó Kurupravira, neste mundo de dualidade, ninguém pode, exceto tu, contemplar minha forma cósmica, nem através do intenso estudo dos Vedas, nem por meio dos atos de yagna, dana e tapas. Somente através de completa devoção a mim,
rendição através do yoga, posso ser visualizado assim, ó Arjuna. Ainda mais posso ser conhecido, percebido e aproximado por meio do Tattva Manomaya Kosha. Além disso, ó Arjuna, por esta razão tens necessidade desses detalhados ensinamentos, compenetrando o inteiro cosmo com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço morando nele. Pela completa devoção, o aspirante me conhece como tal e percebe minha permanência através dos tátuas. E depois, conhecendo-me assim, através deles, alcança aquele glorioso contato. Portanto, durante todo o tempo esteja atento a mim e esforça-te para isto. Luta, havendo consagrado a mim teu manas e buddhi, estando livre de dúvidas, alcançará a aproximação a mim. Namastê. Namastê. Muito obrigado pela leitura. Em determinado momento fiquei bem emocionado aqui. Mas eu quero que o Rubens... Eu quero não, perdão. Peço ao Rubens que faça alguns apontamentos. O senhor Hélio também, caso queira em algum momento fazer alguns apontamentos, também está aberto. E as demais pessoas. Muito obrigado, Neia. Obrigado, Rubens. Uma palavra, por favor. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com todos, mais uma vez, lembrando que nós discutimos no encontro passado, que esse é um encontro dinâmico, uma forma dinâmica, como o Vanildo lembrou, né, que isso pode se adequando na medida em que o nosso grupo vai se formando, se modificando e evoluindo. Então, que a forma vai sendo dada por esse corpo, por essa egrégora que nós formamos. Então, que ao longo de toda essa minha fala, também que todos ficam livres e à vontade para, em qualquer momento, fazer uma observação, tomar a palavra e tudo mais, né? Esse capítulo, para mim, é um capítulo que eu confesso, assim, o meu encantamento e também o meu desencantamento com ele. Eu sou muito honesto. Desde que eu conheci a Gita, esse capítulo era o mais radical, o mais forte, porque era o capítulo da revelação, onde Arjuna entrava em êxtase, né? Entrava em estado de meditação. Então, esse capítulo é aquele capítulo que mais ou menos servia como um paradigma do que é a meditação e do que é o que nós buscamos, né? Daí o título, Brahma Swarupa Dharma Gita, ou seja, Gita, né, o canto sobre as leis, né, sobre o Dharma, né, que tratam da rupa, da forma, né, da sua forma, da forma manifesta, né, ou seja, da forma manifestada de Brahman, da divindade. Ou seja, em princípio, nós estamos aqui falando do mais elevado nível possível da Saguna Dhyana, né? Que é aquela Saguna, significa aquela meditação com atributos, com todos os atributos, com todas as qualidades. Só que aqui, esse aspecto de Saguna, ele é tão intrínseco, tão maravilhoso e tão inacessível a todos nós, como ele mesmo menciona, né? Que mesmo em Swarupa, isso vai uma coisa tão profunda, que você já começa, mesmo que a partir daí, fazer aquela ligação com os outros dois níveis da meditação Shuddha, né? Da meditação do coração, que é o estágio de Nirguna e o estágio de transcendência, da Shuddha Dhyana. Então, é disso que vai ser tratado o capítulo, né?
E é claro, eu não quero me ater em todos os versos, vou me ater em alguns, depois dou a palavra para que outros se atenham a outros, e a gente abre a discussão, porque já foi feita a leitura, e a gente já sabe aquela lógica, que sempre que a gente tiver necessidade, a gente pode recorrer ao texto em sânscrito e à ajuda de outros scholars sânscritistas ou místicos que traduziram esses versos. Então, eu começo diretamente aqui, falando no terceiro verso, que disse o bem-aventurado Senhor, ou seja, a fala já do Senhor Krishna, né? Revelar-te-ei em sua integridade o jnana e vijnana, a natureza da intelecção, operando nos tatuakutas, chamados Indriya, Manas e Mahati, respectivamente. Conhecendo tudo isto, aqui nesse mundo ou corpo, nada restará por ser mais conhecido, né? Então, essas palavras jnana e vijnana, isso é uma complicação muito grande. Diferentes autores, dentro e fora da instituição, têm uma leitura um pouco assim, uns diferentes dos outros, do que se quer dizer por isso. E eu mesmo, aqui e ali, tenho dúvidas. Agora, o que eu sei é que esses dois termos juntos, como eles são complementares, eles dão conta do Yoga Brahma Vidya, que é o que nos interessa. Então, é mais ou menos, para mim, na leitura que eu faço, e que não é a única, como se eu estivesse associando com o Jnana o conhecimento mais analítico e com o Vijnana o conhecimento mais sintético, intuitivo, o Yoga Brahma Vidya. No entanto, em outras escolas, eu já vi, por exemplo, na escola de Shankaracharya, ele faz a leitura exatamente contrária. Ele vai dizer que Vijnana é aquilo que você está associando com o conhecimento concreto, objetivo, é aquilo que a gente vai chamar de ciência, e a parte mais do conhecimento sagrado ele chama de Gnana. Isso é só para dizer como essas coisas são complicadas, esses termos eles ganham diferentes significados dependendo dos autores. Como para não haver confusão, a gente tem que se ater aos autores da nossa escola, né? Então, por isso que eu fiz essa leitura, complementar. Mas mesmo assim, eu já lendo alguns textos, eu notava, não vou saber aqui dizer, mas que esse entendimento ele é diferente se eu pego no Vasudeva, se eu pego em Sri Janarda. Tem variações. Se eu pego no Subramania. Eu não saberia pontuar essas variações, mas caberia até um estudo. Por exemplo, um estudo interessante para se apresentar num congresso era esse, né? Qual é o entendimento de Jnana e Vijnana dentro da instituição, segundo todos os nossos autores, os nossos mestres. Então, pegar os artigos de Sri Janardana, como ele vê, os artigos de Subramania, como ele vê. Dá um trabalho muito interessante, porque eu mesmo não tenho clareza sobre isso, mas queria trazer esse ponto aqui, né? Então, quero avançar um pouco para a gente ter tempo depois de abrir a discussão assim para mais pessoas, né? E eu quero avançar bastante, na verdade. Eu quero ir para o verso 11 já, porque assim a gente vai ter tempo hoje, nós somos, tem 2, 5, 8, nós somos 10 hoje aqui, né? Então é uma beleza, essa discussão vai poder ser muito rica. Então no verso 11 está dito assim, ó Kaunteya, eu sou a essência em todas as águas que purifico. Eu sou a radiância no sol e na lua, o pranava em todos os Vedas, no firmamento, sua ressonância, e nas pessoas, sua energia. O que é o pranava? Né? A gente sempre fala o pranava Om. Ah, o pranava é o Om. Pranava é o Om. Mas por que pranava? De onde veio essa palavra? O que significa pranava? Né?
Então, pra é um prefixo que quer dizer antes. E nava pode dar ideia de som. Então, pranava, numa das acepções, né, quer dizer o som primordial. Ou seja, eu estou me referindo ao Om como som primordial. E me referir ao Om como som primordial quer dizer, dentro da mística, algo que é muito próximo do que a gente encontra na ciência. O que é muito caro para a física, quando eles estudam as origens do universo, quando eles estudam o Big Bang, né? Ou seja, quando tudo teria começado, segundo a teoria da física sobre a origem do universo, é que houve uma grande explosão. Bum! Uma coisa assim, né? E que aí, de um minúsculo ponto, o universo entrou em expansão e continua em expansão. E então, os físicos procuram estudar radiações e sons que vieram daquele instante inicial. Então, a radiação de fundo do cosmos, né, isso é uma coisa que a física estuda. Por quê? Porque é aquilo que, quando eu compreendo a origem do universo. Né? Então, quando eu digo, os físicos vão estudar isso, eles chamam radiação de fundo. É um ruído de fundo que me remete ao Big Bang, que me remete ao próprio Big Bang. Do mesmo modo, quando eu digo além disso representar Deus, representar tudo, representa o início da manifestação cósmica. Então eu sou remetido, quando eu uso esse som, ao início de quando do transcendente, do absoluto aspecto de Brahman, eu passei para o universo manifestado. Isso se dá por meio do pranava Om, ou seja, do som primordial Om. Então, pranava quer dizer esse som primordial. E mais interessante ainda é que existe um verso em sânscrito, um verbo. E outra coisa muito interessante para se lembrar é que dentro da construção desse idioma sagrado, que é o sânscrito, que descreve as realidades sagradas, né, os mundos sagrados, né, dentro do sânscrito, a lei de formação é a seguinte: eu tenho o verbo, sempre tudo depende do verbo. É o verbo que vai gerar os substantivos, que vai gerar os adjetivos. Então, quando eu construo a própria língua do sânscrito, eu começo pelos verbos. Eu sempre tenho uma raiz verbal, depois eu modulo essa raiz verbal para produzir adjetivos e substantivos. E assim eu vou construindo a língua. E a raiz verbal que gerou a palavra pranava, que qualifica o Om, é pranu. Né? E pranu significa reverberar, né? Dando essa ideia de que o Om é esse mantra, essa reverberação cósmica que nos conecta ao Criador. Por quê? Porque, do mesmo modo que na física, quando eu pego no laboratório aquele ruído cósmico, e estudando esse ruído, eu vou compreender o Big Bang, quando eu compreendo o Om, esse é o som primordial. É a reverberação primordial. É essa vibração que acabou constituindo a linguagem
materializada, concretizada como universo. Então, ó Caunteia, eu sou a essência em todas as águas que purifico, a radiância no sol e na lua, o pranava em todos os Vedas, o firmamento, no firmamento, a sua ressonância, e nas pessoas, a sua energia. Está aí o que é o pranava, né? A energia nas pessoas, a Shakti. E no início da reunião, um pouco das pessoas entrarem, estava falando com o Venildo sobre o que é a Brahma Shakti, né? Exatamente essa Brahma Shakti que reverbera, que está contida no Pranava Om, né? Que é o M do A, o M, que constituiu toda a realidade cósmica. E como isso como ele se modula depois do ser humano, como ela está presente em todos nós, nos constituindo numa Shakti especial, que é a Shakti que toma forma dos seres humanos, né? Que ela se manifesta como amor, que é a Shakti do amor em nós, e que tem o nome genérico no sânscrito de Sharada, né? Como aparece na Gita, né? Ou seja, aquela energia que se irradia do coração, e que na sua forma sublime é do amor, que constitui o Bhavana, mas que ela se modula em todas as expressões do amor, como é a gratidão, que o Vanildo lembrou, e como são todas as outras, todos esses sentimentos associados ao entendimento do Bhavana. Então, tudo isso é esse verso 11. E aí, a partir do verso 13, nós vamos começar essa experiência de uma forma muito elevada do que é esse entendimento da Saguna Dhyana. A Dhyana entendida como essa experiência de devoção, A Saguna Dhyana, ela é diferente da Nirguna Dhyana e da meditação transcendental, porque na Saguna Dhyana entra esse componente de Bhakti, porque entra o componente de devoção a uma pessoa, no sentido, ou seja, de alguma coisa que como é o caso de Arjuna, ele está vendo na pessoa de Krishna. Então você tem uma relação de devoção. Então, essa devoção à divindade conforma, onde ela se torna uma pessoa, que pode ser nomeada, com a qual a gente pode se relacionar, né? Com os seres da hierarquia, em todos os seus aspectos, mas são sempre pessoas. E por isso a palavra-chave é Bhakti. Nós somos devotos desses grandes seres. Eu digo, eu sou devoto da Mãe Divina, eu sou devoto de Mitradeva, eu sou devoto do Senhor Narayana, eu sou devoto de Hansa Yogi. Então é sempre Bhakti que está se destacando. E Bhakti é esse elemento pessoal que compõe Shraddha também, né? E aí, por que eu disse que tem o meu maravilhamento e o meu estranhamento? Eu, por natureza, pela minha constituição, eu não sou uma pessoa devota, como são devotos Radha Krishnas, né? A minha devoção, eu até sofro muito por isso, porque eu queria ter essa devoção. Eu queria estar na presença de um ser divino e sentir devoção por esse ser divino. E eu posso sentir amizade, como quando eu estava na presença dos mestres, de Srivajana, principalmente de Srivajana, que é a pessoa que mais me fazia entrar num certo estado de devoção. Mas mesmo assim, não era devoção como vejo nos verdadeiros devotos, ou como é o caso de Arjuna com Krishna. Eu tive um pouco essa relação com o Sérgio Barreto,
tive um pouquinho essa relação com o Marinês, com o seu Oberdi, e mais recentemente com o Francisco. Mas muito pouco. Eu posso dizer que não tinha devoção nenhuma para o Francisco. Zero de devoção. Isso até me incomodava, porque eu não sou um devoto. Eu sou devoto à verdade, ao princípio cósmico, ao Atman, ou seja, ao estado onde não é propriamente devoção que a gente fala mais, porque não tem a pessoa para ser devoto, né? Quando eu sou devoto ao princípio, igual fala Sri Janardana em princípios e personalidades, eu já estou acordando essa parte impessoal que o Shuddha Dharma aborda, né? E que aí já não é Bhakti que vai dar conta dessa esfera, e que mais propriamente, sim, de fato, é Shraddha. Porque eu me encho de fervor quando eu me deparo com um texto, o texto me encanta. Eu me encho de fervor quando eu tenho uma experiência que me aproxima do Atman, ou quando eu tento meditar sobre o Om, especificamente. Mas eu não chamo isso de devoção. É uma coisa próxima, familiar. Mas é como se entre a Saguna Dhyana e a Diguna Dhyana existisse uma mudança qualitativa. É uma modalidade diferente, porque não é mais a pessoa. Tanto assim que o nosso modo de ser no Shuddha Dharma é diferente do modo de ser dos Hare Krishnas, que são devotos do sentido que a gente vê na Igreja Católica, né, dos devotos de Maria, dos filhos de Maria, dos marianos, ou a devoção que você vê em São Francisco de Assis por Jesus Cristo, ou a devoção de São Paulo quando tem a visão mística de Jesus, ele cai do cavalo cego e ali se transforma do perseguidor de cristãos num grande cristão. Ali você tem uma relação de devoção incrível. Eu nunca consegui ser devoto de nenhuma pessoa. Então eu confesso aqui o meu ceticismo, a minha dureza de coração, a gente pode dizer assim, porque a minha devoção vai ao conhecimento, à verdade, essa coisa mais dura, ao princípio, né? E é isso que está sendo tratado aqui. Aqui Arjuna, por ser um devoto, por ser um bhakti, ele vai ser contemplado por Krishna, que é o seu mestre, né? Com essa experiência de êxtase, né? Que o mestre promove ao seu discípulo, e que eu desconfio que eu, nessa vida, nunca vou passar por isso. No meu caso, confessando aqui abertamente os meus traumas, as minhas dificuldades, né? Então, aqui, a partir do verso 13, começa essa relação de amor, de devoção à pessoa, no caso de Arjuna, a Krishna. E Krishna, então, se revela para Arjuna, né? E é isso. Está aqui, olha, na página 169, lá diz, de 17 a 22. O próprio organizador do texto, o tradutor, diz aqui, descrição da forma universal ou saguna, feita por Sanjaya. Ou seja, está aqui o maior tratado que a gente pode encontrar sobre a Saguna Dhyana, porque eu vou ter a descrição de Saguna. Então é aqui, tá certo, eu posso ler um texto dos mestres, Sri Janardana escreveu sobre isso, Sri Vajna. Sim, mas eles escrevem como comentadores, né? A gente chama de literatura secundária. O que é fonte primária de conhecimento é esse texto aqui. É a Bhagavad Gita. O resto é nota de rodapé, né? São complementos, são adendos, são acessórios, não são essenciais. Então é aqui que é tratada a Saguna Dhyana.
É aqui que está, de fato, aquilo que é paradigmático para a nossa instituição em torno da meditação Shagunadiana. Então, o Sanjaya começa a fazer a descrição, passa depois a palavra para o Arjuna, eu não vou ler aqui porque já foi dito, mas vou fazer uma observação, como eu sempre faço, no verso 23, especificamente no verso 23, porque esse verso me interessa porque ele é problemático. Eu quero apontar para esse problema, para que depois, no futuro, numa nota de rodapé, quem sabe se coloque uma observação nesse sentido que eu vou dizer. Ó Senhor, contemplo em teu corpo a hierarquia de todos os devas, como também as hostes de outros seres. Brahma em seu trono de lótus, o Deus Isha, os sábios e todas as divinas manifestações dos arquétipos dos 7 raios e infinitas outras criações. Que maravilha está aqui, né, a gente entendendo o que é Arjuna em êxtase, em meditação, em Saguna Dhyana, descrevendo para nós um pouco o que é Saguna Dhyana. Né? Aí é o que acontece. Aqui tem uma palavra, está aqui escrita assim, o Deus Isha. Está número 14 e embaixo escrito Shiva. Eu não sei de onde isso foi tirado e, em particular, duvido que seja isso. Isha, em sânscrito, quer dizer Senhor. E quando a gente faz uma análise do caso, para construir a sentença sintaticamente, segundo os casos de declinação do sânscrito, essa palavra Senhor, ela vem junto da palavra Brahman. Então é como se eu dissesse, como sujeito, o Senhor Brahman. Então, começando lá na página anterior, como eu disse, hoste de outros seres. Brahma em seu trono de lótus. Não, o Senhor Brahman em seu trono de lótus, e Deus Isha, para mim, risca. Né? Agora, se foi posto assim, como a gente bem lembrou, em respeito aos mestres e ao conhecimento que eles têm, né? Tem que ter uma explicação, uma razão. Como nós desconhecemos, põe lá numa nota de rodapé, olha, Deus Isha não cabe, mas o mestre interpretou assim, porque deve existir uma razão forte, e nós temos que descobrir qual é. Mas eu, particularmente, nunca ouvi falar desse Deus, e não tenho a menor necessidade de ler assim. Basta para mim ler o Senhor Brahman, né? Que é como os outros textos, em geral, trabalham. Então, só queria fazer essa observação. Né? Tem uma outra que sempre me impressionou e eu não sei explicar. E só vou aqui mencionar porque eu gostaria de um dia, ou quem sabe algum dos colegas sabe a resposta, pode me ajudar a interpretar, que é o verso 28. Anseio contemplar-te como eras antes, com a tiara, com o cetro e o disco em tuas mãos. Ó tu, possuidor de milhares de braços, Senhor do universo, assume outra vez tua forma com 4 braços. Quer dizer, no meu entendimento, aquela visão que o Arjuna estava tendo foi tão... colocou ele num estado tão... assim, que é quase que assustador, que depois de um tempo, ele já quase que sem fôlego, ele pediu, volta para a tua forma normal. Mas quando ele diz a tua forma com 4 braços, poxa, o que isso quer dizer? Porque a forma normal, Krishna tem 2 braços. Né? 4 braços são as representações
aquelas divindades clássicas da Índia. Mas por que está falando 4 braços? E, de fato, é assim que aparece no sânscrito. 4 braços, 4 armas, né? Eu não sei. Aí é um mistério para mim do texto que eu nunca consegui desvendar e não sei se alguém pode aqui nos ajudar. Lembrando, então, que nós temos bastante pessoas para comentar muitos outros versos e para também não, não tomar todo o tempo, né? Só queria lembrar no verso 31, quando fala Savya Satin, né? Ele diz aquele que usa ambas as mãos. Na verdade, Savya Satin quer dizer literalmente aquele que é muito bom com a esquerda. Tá bom, ele é ambidestro, claro, Arjuna é ambidestro. Mas as pessoas eram ambidestras geralmente quando eram canhotas, que você era obrigado a usar a outra mão, né? Então é quase como se dissesse ali, mas não é isso. Mas é o canhoto, mas não é. Eu reconheço que não é. É o ambidestro. Mas é lembrar que a palavra significa aquele que é hábil com a esquerda, né? E porque os canhotos têm uma coisa interessante também, né? Por ter esse funcionamento invertido dos hemisférios cerebrais, né? Então, tem uma história aí que eu achei interessante que ajuda fosse canhoto, né? Claro que não é o caso de Krishna, mas é o caso do, do Arjuna, né? Ou o contrário. Então, o que mais que eu quero falar? No verso 37, ele diz assim: somente através da completa devoção a mim posso ser visualizado assim, ó Arjuna. Ainda mais posso ser conhecido, percebido e aproximado por meio do tato, a mano, a coxa. Então, completa devoção aí, a palavra literalmente é bhakti mesmo. Então, por bhakti yoga, né? Então, é de fato, inclusive em parênteses traz rendição através do yoga, né? E, que é bhakti. Então, essa devoção a mim, e o interessante é que esse a mim, tanto é o Senhor Krishna, que Arjuna é devoto de Krishna, como é o Atma, que é essa outra instância, né? Mas aqui, essa devoção a mim, que levou o Arjuna a fazer esse experimento, é de fato a devoção à pessoa de Krishna, nesse sentido que os Hare Krishnas tanto exaltam e destacam, né? Porque é esse o diálogo. Embora o a mim se refira ao Atma, que não é uma pessoa, né? O Atma não é pessoa, nesse sentido que nós entendemos o que é a pessoa, ou seja, é aquilo que tem uma certa corporeidade. O Atma não tem corporeidade, então não pode ser pessoa, né? Só pode ser pessoa aquilo que é esse composto, A-U-M. O Atman é a própria essência desse composto. Então não é a pessoa, né? É esse espírito puro antes de ser pessoa. Mas é Bhakti que está se falando aí. Então que eu reconheço a importância de Bhakti, né? E aqui ele vai além. Agora, no verso mais importante desse capítulo, que é Brahma Swarupa, ele já aponta para aquilo que faz a gente escapar de Saguna. Ou seja, ele revelou o universo todo, tudo com forma. E aqui no verso 38, ele diz: além disso, Arjuna,
Por esta razão, tens necessidade desses detalhados ensinamentos, compenetrando, olha só que interessante, compenetrando o inteiro cosmo, como um fragmento de mim mesmo. Aqui não é de mim mesmo, Krishna, mas é como fragmento do próprio Paramatma, como Atma, né? Permaneço morando nele. Ou seja, o Brahman, o supremo princípio da inteligência cósmica, que transcende a criação, ele permanece morando na criação, morando no interior de todos os seres, como o Atma, que é esse fragmento, essa fagulha do Paramatma, né? Como a gente diz assim. Então aqui, olha, ele sai de Saguna, onde Arjuna descobriu na devoção a Krishna, ele começa a se aproximar do Atma, né? Ou seja, daquele estado de relação com a Nirguna Dhyana, onde o componente a gente já não necessariamente chama de devoção nesse sentido que a gente tem de uma relação de pessoa a pessoa. Já é uma coisa um pouco diferente. Eu também não sei direito o que é, mas é um pouquinho diferente. A gente tem que estar cheio de Sharadá para ter esse contato, que é um componente de Bhakti muito especial, que é esse que Krishna, inclusive, cobra de Arjuna, né? Então, é isso que ele diz no verso 38, que, aliás, é o verso que tem o asterisco. Ou seja, que a verdadeira chave para se compreender Brahman, eu começo pela manifestação externa, compreendo o Atma, e a partir daí eu me encaminho para a transcendência, que aqui ele ainda não fala disso, né? Então, mas ele vai no 39, pela completa devoção, ou seja, por Bhakti, e aí eu tenho que lembrar que nós estamos na sessão Bhakti. Nós começamos em Jnana, capítulo 2 até o capítulo 7, Bhakti, capítulo 8 até o capítulo 13, e depois vamos começar Karma, no capítulo 14, né? Então, nós estamos aqui na essência mesmo de Bhakti, e isso aqui agora é muito enfatizado, que é uma espécie de Bhakti Yoga mesmo, né? Que está sendo proposto aqui, que depois, lá no capítulo 23, se não me engano, vai tratar disso. Aí sim, especificamente do Bhakti Yoga, né? Então, pela completa devoção, o aspirante me conhece como tal e percebe minha permanência através dos tátuas. E depois, conhecendo-me assim, ele alcança o glorioso contato. Ou seja, eu começo com Saguna e, conhecendo-me assim, ele alcança o glorioso contato átmico, com o Atma, né? Portanto, no último capítulo, no último verso agora, durante todo o tempo, esteja atento a mim, ou seja, ao Atma, para nós, do Shuddha-dharma, e o Hare Krishna ia ler. Atenta à pessoa de Krishna. Para nós é o Atma, porque esse mesmo Atma nós vemos no Senhor Jesus Cristo, esse mesmo Atma nós vemos no Senhor Buda, nós vemos nos grandes avatares, e nós vemos nos seus grandes instrutores, seus grandes representantes, né? Portanto, durante todo o tempo, esteja atento a mim. Esforça-se para isso, luta, havendo consagrado a mim a sua mente, né? E o seu Budi, né? A sua mente superior, estando livre de dúvidas, alcançarás a aproximação a mim. Ou seja, o início da Brahma Samipya, né? Ou seja, da conversão assintótica para a divindade que nos aproxima do contato átmico e que nos encaminha para o Paramatma. Então, eu não tenho mais nada a dizer sobre esse capítulo e peço assim, compreensão das pessoas pela minha pouca devoção, inclusive, que eu não sou um devoto. Eu sou uma pessoa que me apresenta, inclusive, como uma pessoa pouco religiosa, né? Eu tenho uma aproximação com o Shuddha-dharma
no seu lado mais ligado aos princípios, que é as personalidades, conforme o artigo de Sijanarda, né? Ou seja, mais ligado ao lado espiritualista, que é o lado da devoção entendida como a fé, essa fé como a gente vê, por exemplo, nas religiões cristãs. Se eu ligo a televisão no domingo, e você vê ali o bispo, né, na frente, e você vê a plateia, aqueles milhares de pessoas, que eles têm aquela devoção pela pessoa ali daquele representante daquela religião, que, porque para eles é o mediador com a divindade. Eu não consigo ter essa devoção pelas pessoas, porque o único mediador para a divindade que eu reconheço é a Atma no meu próprio coração, ou a Atma no coração daqueles que têm já isso tão forte na vida deles, que a gente, então, honra o Atma neles, mas jamais a pessoa. Eu não consigo ser devoto de pessoas. Essa é a minha limitação. Então, pronto, é isso que eu queria falar, Vanildo. Agradeço aí pela chance. Rubens, nós que agradecemos aí todo seu modo de explicar. Acho que foi muito interessante, né? Muito não. É muito interessante a forma como você vê. Eu acho que você é devoto. Talvez você não perceba, mas você é muito devoto. É pelo menos o que eu sinto. Se você é devoto da verdade, você é devoto de uma coisa muito importante. Mas eu queria ser mais ainda, Vanildo. Queria ser mais ainda. Eu não estou satisfeito. Às vezes eu me pego quase como um herege, né? Hoje mesmo, assim, falando com uma certa dureza com o próprio mestre que traduziu o texto. Eu sei que eu sou assim também. Respeito. Né? Bom, eu gostaria que o Hélio, se ele tem algo a complementar, a nos falar, Hélio, você poderia... Eu tenho. Tem. Ô, Rubens, eu te parabenizo por não ser devoto de pessoas. Sabe? Sabe muito bem a historinha que eu vou contar. Nós tivemos um personagem que veio da Índia como se fosse um tal de Ramalinga, um Sida. Conhece a história, né? Também conhece a história que Dom Benjamin jamais quis que escrevesse qualquer coisa sobre ele. Ele falou, Shuddha tem de ser devoto, cultuar o seu Atman, e não personalidades. Tanto é que escreveram um livretinho sobre ele, como é que Sirivaja, sua obra, uma coisa assim, você deve conhecer. E ele enfatizava isso. Nós não temos de ficar adorando, coisa parecida, pessoas. Não é? Tanto é que no Saguna Dhyana, quando você medita numa personalidade, você imagina um ser divino, né, acima de você. Um dia, expliquei isso no Ashram, o menino no final falou assim, então, eu lembrei de um colega meu muito bacana, só para ir um pouquinho, muito bacana, e eu meditei nele. Quer dizer, tadinho, não entendeu nada, né? Então, no Saguna, a gente imagina estar diante daquele ser, né? Com um pensamento fixo para ele, absorvendo as qualidades dele. É mais, né, praticamente mão única, de lá para cá, do que daqui para lá. Tá certo? Você tem que abrir o seu coração nesse momento, né? Mas, na Shuddha Dharma, assim, pelo que eu aprendi, vejam bem, por favor, eu não sou dono da verdade, posso ter muitos equívocos. Né? Na Shuddha Dharma, a gente aprende exatamente isso. Nada de culto à personalidade. Né? Então, Benjamin, você sabe, então você lembra da história, né? Tal de Ramalinga, chegou lá, tem uma pessoa que não deveria estar ali diante dessa criatura,
ajoelhado, Dom Benjamin arrancou ele de lá e falou assim, você não entendeu nada da Shuddha Dharma ainda, né? Você não sabe que um Shuddha só adora o seu próprio Atma, e não pessoas. Principalmente um farsante que é aquela criatura, né? Então, você está de parabéns. Eu também me pego muitas vezes questionando, puxa vida, queria tanto ter aquela fé que eu vejo nos evangélicos, e até arrancando cabelo, mas nós já passamos por isso. É ou não é? Já passamos por isso. Nós temos de... Agora estamos no Atman. É dele para cima. Certo? Eu te agradeço, velho. Agradeço. Eu acho que é por aí. Você está de parabéns, é assim mesmo. Nada de pessoa, né? Como eu vejo, né? Muitas vezes eu convivo muito, lecionei em escola católica, universidade católica, dei aula para seminarista, eu vejo, assim, eles veem a figura do padre, por exemplo, não, é Jesus que está aqui na minha frente, etc. É um culto à pessoa incrível. E nós não podemos ficar nessa, né? Nós estamos pode ser até que não estejamos, mas nós temos de estar acima disso, né? A inveja mesmo de ver os evangélicos lá. Eu vejo meu filho com aquele fervor de pastor, né? Eu assisto com o maior respeito do mundo, mas a gente já passou por aquilo ali, já transcendemos isso daí, né? Pelo menos é o que devemos, né? E eu teria umas outras observações também. Eu acho, pode ser? Posso falar mais? Tudo Sim. bem? Sim. Quando você deu, vou divergir uma coisa aí, Rubens, não sei se posso estar errado. Quando você falou assim, o senhor Brahman em seu trono de lótus, eu acho que só pode ser Brahma, não é? Brahma e não Brahman, porque é preciso, nós temos pessoas, assim, estudando conosco, é preciso fazer bem a diferença para ele, né? Para Brahman ou para Brahm é o transcendente, além do universo, né? E o Brahma é que pode aparecer no trono de lótus, certo? Tudo bem? Totalmente de acordo, desculpa. É que às vezes as pessoas se permitem usar essas variações Sim, da palavra, mas você foi do rigor e é perfeito. Se sim. é Eu já Brahma, tive, Brahma. inclusive, uma pergunta que veio do Vanildo e do meu quase xará, lembra? Diferença de... Lembra, Vanildo, das perguntas que você me fez? Do Brahman para Brahman, Brahma. Foi do Hélio... Como que é o nome? Hélio... Nosso amigo do Santos lá. Hélio Santista. É, ele que perguntou, porque muitas pessoas fazem essa confusão, né? E às vezes nós passamos batido, porque a gente sabe a diferença, mas muitos não sabem, né? Do para Brahman, para Brahm e Brahma. E aí o Brahma é que já está com o A, o M, né? Do reverberando e atuando no universo, né? Isso aí. Tudo bem? Olha, eu vou discordar um pouquinho com vocês a respeito do... Eu acho que tem tanta coisa, que esse texto é tão rico, que seria texto para uma meia dúzia. Não, meia dúzia é exagero. Pelo menos uns 3 encontros. Concorda comigo? Uns 3 encontros, porque é muito profundo, né? Nós estamos falando da manifestação cósmica, universal, que é a mesma que a gente deveria ter mostrado, é a mesma semelhança com o nosso cosmo aqui, o micro, que somos nós. A mesmíssima semelhança, né? O macrocosmo com esse microcosmo que é nosso, que somos nós, né? Que o texto possibilitaria esse enfoque,
também, né? Porque eu demorei para aprender, sabe? Eu não tive, quer dizer, eu tive ótimo professor, que foi o nosso mestre Barreto, mas eu morava longe, moro longe. Agora eu estou mais próximo dele, né? Morava longe, então não tinha assim aquele acesso, né? As dúvidas. Tinha que ligar depois das 11 horas da noite. Sérgio, o que é isso? Assim, assim, assim. Imagina aprender a estudar Dharma por telefone. Era esse, porque não existia e-mail naquela época, né? Hoje temos a maior facilidade do mundo para essas coisas, né? A nossa comunicação. E aí eu tinha muitas dúvidas, fiquei com muitas dúvidas mesmo. Tanto é que hoje eu falo, esse dia conversando com o Gustavo, estava falando para ele, ó, eu, né, demorei muito para aprender coisas sobre Dharma, tinha que me virar e não sei nada, né? Sei um pouquinho, porque cheguei antes, como eu digo sempre. Mas muitas dúvidas eu tive que ir sanando através do tempo, pesquisando, lendo, principalmente, né? E principalmente os escritos de Dom Benjamin, que ele teve esse dom, né, de traduzir para nós essa complicação toda, se podemos chamar assim, né, se chama Shuddha Dharma, ou Shuddha Dharma. Para nós é complicadíssimo. Ele teve esse dom, né? Nasceu para isso, né, lógico, de traduzir para nós, para tornar palatável essas coisas, esses assuntos tão transcendentes que são da Shuddha Dharma, né? E às vezes eu até via pessoas assim, mas ele usa muito o cristianismo. Meu Deus do céu, nós somos cristãos, né? A nossa tradição é judaico-cristã. Ele tem de trazer para nós aqui, comparando com o cristianismo, para mostrar para a gente, né? Porque mesmo no começo eu achava assim, escuta, será que eu estou adorando outros deuses, né? Outras divindades, que não essa que eu aprendi no cristianismo? Será que eu estou adorando? Não, assimilar foi difícil. E foi com esses ensinamentos dele, que agora nós temos, assim, centenas, dezenas, acredito que faça centenas de discursos dele, de estudos, que estão sendo traduzidos e espero que no futuro próximo sejam publicados. É de uma riqueza imensa. Desvendando para a gente, tirando esse véu que oculta esse ensinamento tão profundo que é o Shuddha Dharma. Acho que eu me estendi demais. Imagina. Obrigado, velho, pela contribuição e pelos esclarecimentos. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ou acrescentar algo? Eu gostaria. Vamos lá, né? Rapidamente, assim, sobre o Deus Isa, né, que você colocou, aqui no índice, no final, ele fala sobre como os muçulmanos vê Jesus. E eu já havia ouvido sobre isso, né, uma divindade em nome do qual os muçulmanos designam Jesus. E eu vi uma vez num documentário sobre Jesus, que diz que ele andou na Índia, meditando, e que lá ele era conhecido como Isa, né? É só isso que eu queria colocar aqui, né, nesse sentido. Então, eu acredito que o texto aqui, apesar dele ter escrito Shiva aqui embaixo, né, eu não sei, assim, o que aconteceu, ou como que é o contexto, mas quando eu estava lendo, porque como eu já havia ouvido sobre isso, eu lembrei justamente disso, né? Então, quando ele fala aqui, porque aqui ele está no estado de êxtase, né? Então, quando ele fala, ó Senhor, contempla o teu corpo, a hierarquia de todos os devas, como também as hostes dos seres, Brahma em seu trono de lótus, o Deus Isa, né? Ou, no caso nosso, eu entendo por Ishwara, seria, né? Os sábios e todas as manifestações. Então, assim, eu percebo essa linha
do texto como isso, como ele quer dizer que ele é tudo, como a gente já vem estudando nos outros textos, né? Eu sou tudo, eu sou os outros, como no capítulo anterior, que vai falar, eu sou aquele adorado em todas as religiões, né? E tudo sou eu. Seria nesse sentido. É só isso que eu queria falar. Posso comentar um pouquinho, porque eu fiz a citação. Vou comentar, Vanildo. Tá? Obrigado. Então, aí é porque eu estava pensando, obviamente, no sânscrito, por isso que eu disse. O Vasudeva deve ter tido suas razões, por isso que merece uma nota de rodapé. Mas quando eu pego, por exemplo, o George Feuerstein, eu tinha sugerido que é uma escola, não é um místico. Mas eu posso pegar outras traduções. Mas vão no mesmo sentido. Diz assim, ele diz assim: ó Deus, em teu corpo contemplo as divindades e todas as espécies de seres. O Senhor Brahma, sentado no trono de lótus, e todos os videntes, ou seja, os rishis, né? E as divinas serpentes, ele diz aqui, que ele traduziu literalmente, que era aqueles outros seres e tudo mais. Mas, ou seja, Isha, como em sânscrito, quer dizer Senhor, e como sintaticamente está declinado no mesmo caso que Brahma, né? Ou seja, os dois têm a função de sujeito, então é como se fosse um sujeito composto, o Senhor Brahma. Quer dizer, isso assim na análise sintática. Mas o que você está dizendo, que traz essas riquezas de interpretação, pode muito bem ter sido uma das razões do Vasudeva, né? E é por isso que ele diz, o Deus Isha e tudo mais. Mas é o que eu digo, não é assim que aparece no sânscrito. E para quem está preso só à doutrina do Shuddha-dharma, pode causar um certo estranhamento, porque que Deus Isha é esse? Né? Para mim causou. Mas eu entendo que ele deve ter essas razões, merece um estudo melhor, merece uma nota de rodapé. Mas por isso que eu li o Feuerstein, a tradução deles. Ô, Rubens, Opa. eu posso falar uma coisinha? Eu, eu acho que dá para concordar com você a respeito de ser sujeito também, pelo seguinte, que muitas vezes a gente já leu e a gente sabe disso, que a Gita, nossa, ela foi completada com versos que estavam fora de lugar, no Mahabharata. Da mesma forma, pode aparecer, porque as línguas clássicas, né? Às vezes uma palavra, eu sofri com isso para aprender o latim, às vezes uma palavra no início de um verso ia concordar com outra 3 versos abaixo na poesia, né? E o Gita é uma poesia, é um poema. Esse é um bom argumento, ou seja, que nesse verso, em sânscrito, não aparece esse sentido, porque a palavra Isha aparece. Ela aparece no verso em sânscrito, nesse verso, em todas as Gitas. Ele está lá, né? Só que se traduz, a tradução para Isha é o Senhor. Agora, como você lembrou, talvez, se ele quisesse fazer uma referência a 3, 4 versos antes, e como a nossa compilação é diferente, pode, de alguma maneira, estar dando entendimento a essa divindade. Poderia, né? É uma possibilidade, outras, mas assim, eu não vi mencionado no texto Isha, em outros lugares, né? E aqui ele colocou, tá bom, a gente tem que entender por quê. Mas os outros tradutores traduziram que aparece a palavra Isha, né? Brahma Isha, lá declinado, está Brahman Ishan, então, está declinado como primeira pessoa, né? Então, o Senhor Brahma, quem segue a tradução literal. Agora, quem está vendo alguma coisa a mais, pode sair da denotação
buscar uma conotação, vamos dizer assim, ou fazer uma transcriação, mas se a gente faz isso, precisa explicar, porque o leitor pode não estar acompanhando isso. Então, eu posso dar um voo maior, já que é poema, né? Eu estou me afastando do texto, eu posso fazer isso, mas eu preciso explicar. Então, se o Vasudeva estivesse vivo, eu perguntaria para ele: que Isha é esse? O que o senhor quer dizer com isso? Porque está dito lá como se fosse uma coisa tão óbvia que não mereceria que fosse explicado para nós. Mas, na verdade, não é óbvio. Né? Esse foi o problema para mim, Hélio, só. Então, por isso que eu apertei um pouquinho assim. Tem que ser o senhor Brahma, né? Que é como está nas outras guitas. Tudo. Em resumo todos esses grandes seres, infinitamente, estão dentro do... Perfeito. Obrigado. Eles quem foi. Vanildo, eu quero falar. Isso que eu ia abrir. Pois não, Fanão, por gentileza. Eu vou falar com o Rubens, enfim, com relação ao texto, acho que o Hélio também trouxe grande contribuição, mas eu enganchei na fala sua, Rubens, desse negócio do devocional, porque eu vejo dentro de você um juiz muito severo, e eu sou semelhante a você, eu também não tenho essa adoração por pessoas. Tem admiração, tem tudo, mas essa devoção, ela não está presente em mim, né? Então eu não acho que não seria interessante você continuar com esse juiz severo, porque você é apenas diferente. Você não é menos do que o devocional, é diferente, né? E se você fosse devocional, você olhar para o Vasudeva aí, você não ia fazer essa pergunta para ele. Mas por você ser diferente, você está trazendo para nós aqui uma contribuição fantástica, né? Fantástica. Então, diminui um pouco esse juiz severo aí, porque acho que faz parte desse julgamento excessivo nosso, mas você tem uma contribuição fantástica, e isso é divino, isso é amoroso, isso é outra coisa, não, é diferente do devocional, é outra coisa. Desculpa eu enganchar nisso, mas... Eu agradeço, Fernando, você tem tanta razão. Esse juiz severo, desde o meu tio Sérgio, ele já me admoesta disso. E não por outra razão, eu sofri por síndrome do pânico e vivo com crises de ansiedade, porque ainda não aprendi a desenganchar isso de uma outra encarnação, que eu até sei qual é, porque eu já tive experiências com ela, né? Onde eu fui um teólogo, na linha do Hélio, um especialista em latim, sabe? Então é de lá que eu ainda trago, e essa vida foi para polir, mas parece que está sendo difícil de terminar o serviço, eu estou apanhando no carro. Não, mas ainda dá tempo. Agradeço. Dá tempo, viu? Eu vou seguir com carinho, porque acho que todos nós, né, quando a gente se abre, se expõe, é isso mesmo. Eu sei que esse é o meu ponto. Eu sei que esse é o meu ponto. Eu sei que eu perco muito com isso. Então, sim. E, aliás, esse ponto que você disse que você não tem, é o contrário. Quando eu olho para você, às vezes eu vejo até as postagens tuas, você se ama primeiro, se dá esse direito. E aí fica tudo muito mais fácil. Exatamente porque é igual quando a máscara cai do avião. Se a gente não puser primeiro em nós, a gente não pode ajudar o outro, né? Sim. E eu preciso aprender um pouco disso. Então, eu aprendo de você, que nós temos que aprender com todos. Eu te agradeço. Que bom, beleza. Tamo junto. Obrigado a ambos. Muito, muito enriquecedor. Olha o Hélio com a mão levantada. Quem está com a mão levantada? Eu. Perdão, Hélio. Pode falar. É uma coisinha bem rápida. Que faltou aqui a gente dar uma destacada, Rubens,
quando Krishna fala para o Arjuna, não seja trigúnico, não sejas trigúnico. Porque você, às vezes a gente pensa, né, a gente estuda um pouquinho sobre os gunas, e a gente acha, olha, eu preciso deixar o tamas, passar para rajas, tem que ser sátrico, né? Mas aí o Krishna ainda fala assim, não seja nem sátrico, você tem que transcender até isso. Porque a divindade, ela está além de tudo isso. E para nós atingirmos a divindade, nós temos de transcender as gunas. É lógico que temos que buscar, primeiro, chegar a sattva, né? Mas transcender a isso tudo. Porque a própria divindade, ela não se corrompe, ela é uma luz. Eu gosto sempre de usar essa imagem. Imagina uma lanterna que você focaliza, assim, uma flor, uma barata e um cocô de cachorro. Ela continua pura do mesmo jeito, ela não se deixa contaminar, né? Isso para mim, isso é transcender as gunas, né? Não sei se contribui para alguma coisa. Com certeza, porque eu sei que eu sou trigúnico dos meus esforços ainda. E a gente tem que caminhar via sátiva, mas para transcender. Você tem toda a razão. Eu agradeço. Obrigado, ambos. Gisele? Oi? Gratidão. Nada a acrescentar, já foi tudo muito explicado aí por todos. Obrigado. Obrigado, Gisele. Gustavo? Agradecer os ensinamentos. E uma coisa que me veio muito assim à mente enquanto a gente ouvia o texto, tanto a leitura quanto as palavras do Rubens, me foi aquele texto do Sri Vajra, que fazia a distinção do amor em um amor animal, amor humano, amor santo. E me pareceu que nesse momento em que a gente estava falando da Saguna Dhyana, ele estava se referindo a esse amor santo. Porque no texto que ele fala, eu vou pedir aqui licença para olhar ele, para trazer aqui para a gente, assim, ó, a terceira forma de amor é o amor santo. E este é expressado quando ele é dirigido a um grande ser, um santo, um anjo, algum redentor da raça humana, e que possa despertar em nós maior devoção. Este amor ao santo, ao anjo ou a Deus, quando bem vivenciado, transmuta os amores mundanos por um fluir mais puro, não somente para onde foi encaminhado, mas que se estende a todos os seres humanos. Então, ele traz esse, né? A gente está aqui como regra sempre nesse amor humano, né? De pai para filho, o professor, o orientador, o amigo, nessa esfera, né? E ali, quando ele vai para essa esfera de Saguna Dhyana, existe uma terceira forma de amar, que é o amor santo, para depois ainda transcender, né, no amor divino, né? Que é essa esfera última que ele comenta que seria o mais elevado ato que pode ser realizado pelo ser humano neste mundo, que está dirigido ao supremo espírito cósmico. Aí é aquilo que para a gente já tem mais sentido, né? O Atma, é toda a inteligência cósmica, né? Seria só essa contribuição. É o que nós temos de vivenciar no Bhavana. Sim. Esse último. Tá? Tudo e todos. Só isso. Obrigado, obrigado. Oi, perdão, Rubens. Caiu a ficha direitinho, eu agradeço, Gustavo. Obrigado, pessoal. Gustavo, Marina. Vanildo, ela disse que não tem interesse de falar. Ah, é que eu não estou vendo, perdão, desculpa. Eu imaginei. Obrigado. Então, Marina. Renata?
Não, não tenho nada para acrescentar, Vanildo. Obrigada. Obrigado a você. Seu Eurípides. Bom, boa noite a todos. Boa Que noite. alegria estarmos aqui reunidos novamente, né? Eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, né? Essa contemplação de Deus, né? Arjuna pede a Krishna para que mostre para ele as manifestações cósmicas. E nós sabemos que, para nós, é muito difícil ainda ter esse nível de compreensão. Mas cabe a nós sentir a contemplação de Deus, né, e contemplar, de fato, Deus na terra, na água, no fogo, no ar, nos éteres, na mente e no mais profundo de nosso espírito, dando-nos a vida. Então, eu acho assim, todos nós temos oportunidade de contemplar Deus nesse aspecto denso, para que depois, um dia, possamos contemplar essa contemplação de Deus no aspecto, no nível transcendente. Eu tenho assim, sempre um hábito, às vezes comigo, sempre questionando. Quando nós sentimos a adoração, a devoção ao Atman, muda tudo. Porque você imagina o seguinte, quando nós sentimos o Atman em nós e no outro, e nas outras pessoas, nós não vemos além das aparências, nós vemos além das aparências. Isso significa que nós não vamos apegar nas coisas que as pessoas falam, o que fazem, e sim sentindo essa vibração do Atman. Eu acho que isso é fantástico. Eu tenho pelo hábito de fazer sempre a convergência em todas as dificuldades minhas que eu tive até hoje. E tenho, certo, umas experiências nesse sentido. Houve uma época que eu estava muito endividado no Banco do Brasil, devido aos juros muito caros, e aí a produção um pouco baixa, produção de café. E aí, então, através da meditação, essa convergência trouxe para a luz do coração essa dificuldade que eu estava tendo de pagar as dívidas. E senti uma intuição que deveria erradicar essa lavoura que eu tinha, que era uma lavoura assim, muito velha, e que a produtividade estava sendo baixa. Então, eu tive essa intuição e, sem dúvida nenhuma, eu pensei, eu vou fazer isso. Então, o que aconteceu nessa época? O fiscal do Banco do Brasil foi no sítio e eu falei para ele essa ideia, essa intuição que eu tive. Então, ele me disse, você não vai pagar a dívida dessa forma. Mas eu tinha consciência que ia pagar a dívida dessa forma que eu tive, essa intuição. Então, eu disse para ele, o que eu preciso do Banco do Brasil é 2 anos de prazo para que eu pague essa dívida toda. Ele falou, bom, tudo bem, então vamos fazer um novo contrato. E assim fizemos. Então, o que eu fiz? Eu erradiquei essa lavoura, cortei todos os galhos dela, que tinha pé de café, com 5,5 metros de altura. Então, cortei todos esses galhos e toda essa ramagem serviu de esterco, de adubo, para a própria lavoura que eu ia formar de novo. E aproveitei toda a madeira, né, para queimar no secador e para torrar café também. E aí aconteceu o seguinte, essa lavoura, ela brotou de uma forma extraordinária. Então, eu percebi a presença de Deus na terra. Falei, gente, mas como Deus é maravilhoso. Como está brotando essa lavoura. E aí, o sol que vinha, e a chuva, e o vento, que também precisava do vento para ventilar essa lavoura. A conclusão, dentro de 2 anos, eu deu bastante frutos que eu tive condições de pagar todas as dívidas. O que é mais interessante, quando eu vendi esse café,
na cooperativa e fui no Banco do Brasil para acertar todas as minhas dívidas, eu encontrei o fiscal do Banco do Brasil na entrada do banco. Ele me disse o seguinte: olha, eu estou precisando de falar com você. Falei: João Amélio, você não precisa de falar mais comigo nesse sentido da dívida. Como não? Eu preciso sim. Falei: então vem comigo. Vamos lá no terceiro andar, que era o setor rural. Aí, chegando lá, eu procurei a pessoa responsável. Falei: por favor, dá uma olhadinha na minha dívida aí. Ela falou: é tanto. Eu peguei o cheque e falei: está aqui e tem um troco. E aí falei para o fiscal do Banco do Brasil: olha, meu querido, esse dinheiro aqui desse cheque, consegui naquela lavoura que você disse que eu não pagaria a minha dívida. Então está lá, e eu com certeza eu vou ter muita produção nessa lavoura. Então, na realidade, eu estou dizendo isso, porque eu via o poder da terra, o poder de Deus na terra, vi o poder de Deus na chuva, vi o poder de Deus e senti o poder de Deus no sol, e senti o poder de Deus no ar, no vento. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente valorizar essa manifestação de Deus. O que está faltando para nós é ter essa compreensão e ser muito grato em tudo aquilo que Deus manifesta para todos nós. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Namastê. Assim, ele se tornou o maior produtor de café das Minas Gerais. Não, nem tanto. Rubens, você quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer essa oportunidade de receber tantas lições, né? Parece que quando a gente forma a egrégora, de fato o sagrado se manifesta por cada um de nós, né? E cada um de nós complementa um pouquinho a fala do outro para tentar aproximar do entendimento do próprio sentido do capítulo, né? Eu achei uma maravilha, e a síntese final do seu Eurípides, sempre puxando, por exemplo, no concreto, né? Isso para mim é que é, de fato, Shuddhadharma. Eu sou grato a todos, os que falaram e também os que não falaram, porque também no silêncio a gente manifesta a energia que compõe a egrégora, e quem está atento, que tem que estar participando. Eu acho esse grupo um verdadeiro grupo do Shuddhadharma. Isso para mim é que é o Shuddhadharma que eu sinto orgulho de fazer parte. E agradeço ao Vanildo e ao Gustavo por terem tomado essa iniciativa e reunido todos nós. Bom, eu vou pedir então ao Hélio. Você pode encerrar para a gente, Hélio? Eu só tenho mais uma coisa para falar. Como o Hélio falou, em determinado momento, assim, esse é um capítulo muito grande, assim, muito grande, muito rico em ensinamento. Eu teria até algumas coisas para falar, mas eu preferia, assim, vou escrever no grupo e a gente vai conversando por lá, pode ser? Eu acho que tem muito. Espero que vocês tenham insights durante a semana, durante esse tempo que a gente vai se encontrar daqui a 15 dias. Então vamos esmiuçando. Quem tiver mais algum detalhe, eu vou escrever um que eu tenho, porque senão o horário vai passar demais, eu acho que não, a gente vai ficar cansado. E foi muito rico. E quero só agradecer novamente, assim, agradecer de coração mesmo. Assim, eu acho que não sei por quê ou de qual forma isso vai acontecendo, mas esse grupo está pegando uma força muito grande, cada vez chegando gente mais importante e importante no sentido de enriquecer a discussão, de formar uma coesão de entendimento, né? E agradecer a todos, a cada um, Rubens, a gente sabe que o esforço que você faz assim é grandioso, Rubens, eu sou eternamente grato a você por tudo que você tem feito, e é uma base muito forte de sustentação desse grupo, né? E agradeço a cada um dos membros, e como você falou, tem silêncio que fala muito, né? Tem pessoas que não falam hoje, mas assim,
deram esse reforço muito grande para a gente. E cada vez chegando pessoas mais incríveis, mais legais, e contribuindo para que o entendimento geral seja a tônica desse grupo, né? Eu agradeço infinitamente de coração a cada um de vocês, muito obrigado. E pediria ao Hélio que, por gentileza, faça a oração final, e se desejar fazer mais alguma consideração, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Rose, obrigado a todos. Tá? Só uma coisinha, eu gosto de pegar o texto assim e ir fazendo intervenções nele, né? Então, eu vou mandar para você, Vanildo, e se você achar assim, quiser colocar na plataforma, você coloca, né, nas intervenções, não sei se isso vai servir. Eu acho que seria muito rico, viu, Hélio? Muito rico mesmo. Porque, como a gente fica de 15 em 15 dias, ele vai dando uma vida para o grupo, ele vai falando, vai movimentando, a gente vai lembrando. Eu vou enviar, então, se você achar, pode publicar. E eu fiz várias intervenções que estão destacadas em negrito, né, diferente. E aí, quem quiser ler e complementa, né? É um texto muito rico mesmo. Estou falando da manifestação universal, né? Então, vamos lá. Mãos juntas em frente ao coração. Agradecemos profundamente aos supremos hierarcas, aos nossos mestres, por este tempo sagrado, pleno de paz, conhecimento e percepção divina. Nos glorificamos nesse poderoso mantra. Namastê, Naradevaya, Namo Narayanaya Cha, Adari Vananataya, Yoginam Pate Namaha. Glória a Naradeva, glória e rendição a Narayana, nos bosques de Vadari, os yogis e auxílios. Felicidade a todos. Namastê. Podemos pronunciar o Pranava Om 3 vezes. Inspiremos. Simboliza nossa entrega total ao Ishvara. Namastê. Namastê. Muito obrigado a todos. Namastê. Namastê. Até a próxima. Namastê. Boa semana. Bênçãos Obrigado, infinitas. obrigado. Beijo.